Você se sente perdido? Como se estivesse andando em círculos tentando descobrir o seu lugar no mundo, enquanto parece que todos ao seu redor já encontraram seu caminho. Aquela sensação angustiante de ver os anos passando e ainda não saber exatamente qual é o seu propósito. Afinal, para que você realmente nasceu? E se eu te dissesse que existe uma força divina, um chamado sagrado gravado em sua alma desde o nascimento, que pode finalmente te mostrar o caminho que você tanto procura? Um conhecimento tão poderoso que tem transformado até mesmo as vidas mais perdidas em histórias de propósito e realização? Meu querido irmão, minha querida irmã, você não está assistindo este vídeo por acaso. Assim como eu também já estive perdido, confuso, sentindo que a vida estava passando, eu ainda não tinha encontrado o meu verdadeiro caminho. Hoje, vou compartilhar algo que mudou completamente minha vida e tem transformado a vida de milhares de pessoas que, assim como você, buscam desesperadamente encontrar seu lugar. Sabe? Tanto os antigos filósofos estoicos quanto as escrituras sagradas nos revelam algo extraordinário. Cada um de nós nasceu com um propósito específico, um chamado único. Como disse o grande Goethe, somos como escultores do nosso próprio destino. Mas primeiro precisamos descobrir qual obra estamos destinados a criar. Neste vídeo vou te revelar como identificar os sinais que Deus está te enviando sobre seu verdadeiro propósito. Por que é que você se sente perdido e o que isso realmente significa? O método sagrado para despertar sua vocação divina. E uma revelação especial que guardei para o final, que pode ser a chave para finalmente encontrar seu caminho. Mas antes de continuarmos, preciso que você faça 3 coisas muito importantes. Deixe seu like neste vídeo. Isso não é apenas um clique. É sua declaração espiritual de que você está pronto para descobrir seu verdadeiro propósito. Se inscreva no canal. Junte-se a uma comunidade de pessoas que, como você, estão em busca de seu chamado divino e evolução espiritual. Escreva nos comentários: quero descobrir meu chamado. Este será seu primeiro passo em direção à sua transformação. Continuando, você não está sozinho. Uma pesquisa recente mostrou que 92% dos jovens adultos relatam se sentir perdidos e sem direção. Mas aqui está algo poderoso. Assim como Davi era apenas um pastor de ovelhas antes de descobrir seu chamado para ser rei, suas atuais circunstâncias não definem seu destino. Lembre-se, Moisés fugiu por 40 anos antes de encontrar seu propósito. José passou anos em uma prisão antes de descobrir seu chamado. Pedro era um simples pescador antes de se tornar a pedra fundamental da igreja. Seu momento de descoberta pode ser agora. Fique até o final deste vídeo, pois na penúltima parte vou revelar um conhecimento sagrado que pode ser a chave para finalmente descobrir sua verdadeira vocação. É um princípio tão poderoso que tem transformado vidas há milênios, mas que poucas pessoas conhecem. Você já está pronto para descobrir seu verdadeiro propósito? Deixa eu te contar uma história que vai iluminar completamente esse momento da sua vida. Você conhece a história de José, da Bíblia? Ele era o filho preferido de Jacó, um jovem que desde cedo demonstrava ter um dom especial. Deus lhe dava sonhos proféticos. Imagine só, ele era como aquela pessoa que desde criança já demonstrava um talento único, aquele seu colega que todos diziam que nasceu para isso. Mas sabe o que aconteceu? Invejosos de seu dom, seus próprios irmãos o venderam como escravo. É como quando sua própria família duvida dos seus sonhos, quando dizem que você deveria buscar algo mais seguro ou um emprego mais estável. José foi parar numa prisão egípcia por anos. Imagine só, um jovem cheio de talentos, preso em uma cela escura. É como você hoje, talvez preso em um emprego que parece uma prisão, seus dons sufocados pela rotina, seus sonhos guardados na gaveta. O sábio Salomão, considerado o homem mais sábio que já viveu, escreveu em Provérbios 20 e 24: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como pode, pois, o homem entender o seu caminho? É como aquela sensação de estar perdido em uma cidade desconhecida,
O GPS parece te levar por caminhos estranhos, mas no final te leva exatamente onde você precisava chegar. Marco Aurélio, que foi imperador de Roma e um dos maiores filósofos estoicos, escreveu algo impressionante em suas meditações. Ele dizia: tudo o que acontece, acontece como deveria acontecer. Sabe aquele trabalho aparentemente sem sentido que você está hoje? Aquela função que parece estar te desviando do seu propósito? Vou te dar um exemplo prático. Conheço uma irmã da igreja que trabalhou por 10 anos como secretária, sentindo que estava desperdiçando sua vida. Mas foi justamente essa experiência que a preparou para hoje liderar um ministério que ajuda empresários cristãos a administrarem seus negócios de forma ética e próspera. Em Isaías 55, 8, 9, Deus nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. É como um pai que leva seu filho para aulas de piano. O pequeno não entende por que precisa praticar escalas repetitivamente, mas o pai sabe que essa é a base necessária para um dia tocar as mais belas melodias. Aqui está algo que vai mudar sua perspectiva agora mesmo. Você não está perdido, está sendo preparado. Aquele trabalho que parece não ter propósito é seu treinamento em excelência. Aquelas pessoas difíceis que você precisa lidar são suas aulas de paciência e sabedoria. Aquela espera que parece não ter fim é seu mestrado em confiança no tempo de Deus. Quero que você faça algo agora. Pegue seu celular e anote cada habilidade que desenvolveu nesses momentos de espera. Você vai se surpreender ao ver como Deus tem te preparado silenciosamente. Mas preste atenção. No próximo bloco, vou te revelar algo ainda mais profundo. Vou te mostrar exatamente como Deus marca em nossa alma nosso verdadeiro chamado e como reconhecer esses sinais divinos que estão bem diante dos seus olhos. Neste momento, eu vou te revelar algo que vai abrir seus olhos para os sinais que Deus tem colocado em sua vida desde a infância. Você já parou para pensar no jovem Davi? Antes de se tornar o maior rei de Israel, ele era um simples pastor de ovelhas. Mas preste atenção nisso. Enquanto cuidava do rebanho, ele desenvolvia exatamente as habilidades que um rei precisaria. Cuidando de ovelhas, aprendeu liderança. Protegendo-as de leões e ursos, desenvolveu coragem. No campo, compondo salmos. Cultivou intimidade com Deus. Cada momento aparentemente comum era, na verdade, um sinal divino do seu chamado futuro. O filósofo grego Platão, um dos maiores pensadores da história, dizia que cada alma nasce com um conhecimento divino impresso. Ele chamava isso de anamnesis, uma memória sagrada do nosso propósito. É como aquela criança que, sem ninguém ensinar, já demonstra uma inclinação natural para algo. Vou te dar um exemplo atual. Conheci um irmão na igreja que sempre se pegava organizando os eventos, mesmo quando não era sua função. De criança, ele tinha esse dom natural de juntar pessoas, criar harmonia. Hoje, ele lidera um dos maiores ministérios de casais do país. Viu como Deus deixa pistas do nosso chamado? Em Jeremias 1:5, Deus declara: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. É como um artista que já vê a obra-prima finalizada antes mesmo de tocar o pincel na tela. Agora, quero que você reflita. Quais eram suas inclinações naturais na infância? O que você fazia que perdia a noção do tempo? O que as pessoas sempre elogiavam em você, mesmo quando você achava natural e simples? O grande Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, escreveu: a medida do amor é amar sem medida. E é exatamente assim que Deus coloca sinais do nosso propósito, nas coisas que amamos fazer naturalmente, sem esforço. Veja bem, aquela sua facilidade em confortar pessoas em momentos difíceis pode ser um chamado para aconselhamento. Seu dom de explicar coisas complexas de forma simples, talvez um ministério de ensino, sua capacidade natural de administrar recursos, um chamado para gestão. Mas atenção, vou te revelar algo ainda mais profundo, o motivo pelo qual muitas pessoas nunca percebem esses sinais divinos e como quebrar esse bloqueio espiritual
que pode estar te impedindo de ver seu verdadeiro chamado. Agora vou compartilhar algo que pode explicar por que você ainda não conseguiu enxergar claramente seu chamado. Você conhece a história de Moisés? Antes de se tornar o grande libertador do povo de Deus, ele passou 40 anos no deserto. Imagine só, um homem educado nos palácios do Egito, com a melhor formação possível, acabou se tornando um pastor de ovelhas no meio do nada. O filósofo Epiteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres da sabedoria antiga, nos ensina algo profundo. Ele dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. É exatamente como muitos de nós hoje. Não é a situação que nos bloqueia, mas o que pensamos sobre ela. Deixa eu te dar um exemplo atual. Conheci uma irmã que tinha um dom incrível para a música. Desde pequena, quando tocava piano na igreja, as pessoas choravam de emoção. Mas sabe o que aconteceu? Ela seguiu a carreira que os pais queriam. Se tornou advogada. Por 15 anos viveu com aquela sensação de vazio, de que algo estava faltando. Em 1 Reis 19, 11, 13, encontramos Elias procurando ouvir a voz de Deus. O Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim na voz mansa e suave. É como hoje em dia. Às vezes estamos tão distraídos com o barulho do nosso mundo, redes sociais, opiniões alheias, pressões da sociedade, que não conseguimos ouvir o suave chamado de Deus em nosso coração. Santo Agostinho disse: a verdade habita no homem interior. Mas quantos de nós passamos a vida inteira olhando para fora, buscando a aprovação dos outros, seguindo caminhos que não são nossos? Vou te contar algo que pode, nesse momento, estar te bloqueando. O medo do julgamento dos outros, a pressão financeira e social, as feridas do passado que nos fazem duvidar, a comparação com outras pessoas. Mas daqui a pouco, vou te revelar uma técnica poderosa que vai te ajudar a quebrar esses bloqueios espirituais e finalmente enxergar seu verdadeiro propósito. Mas antes, preciso que você entenda algo fundamental. Assim como Moisés precisou tirar as sandálias diante da sarça ardente, às vezes precisamos nos despir das expectativas do mundo para ouvir claramente a voz de Deus. Existe algo extraordinário que acontece quando finalmente entendemos como Deus trabalha em nossas vidas. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Antes de seu encontro com Cristo, ele era Saulo, um homem brilhante, estudado, respeitado, mas estava usando seus dons na direção errada. Foi preciso ficar 3 dias em completa escuridão para finalmente enxergar sua verdadeira missão. O imperador Marco Aurélio, que mesmo governando o maior império do mundo, encontrava tempo para refletir sobre o propósito da vida, escreveu: olhe para dentro, é lá que está a fonte do bem, sempre pronta para jorrar, se você sempre cavar. Deixa eu te contar algo que aconteceu recentemente com um irmão da nossa comunidade. João era um executivo bem-sucedido, ganhava muito bem, mas toda noite voltava para casa sentindo um vazio inexplicável. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, mesmo quando aparentemente está tudo certo? Em Provérbios 3, 5, 6, a palavra nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E aqui está a revelação que pode mudar sua vida hoje. Seu chamado divino está precisamente na intersecção de 3 elementos: seus dons naturais, aquilo que você faz excepcionalmente bem, sua paixão mais profunda, o que faz seu coração arder, e por fim, as necessidades do reino, onde Deus precisa de você. E não é apenas uma teoria bonita. O próprio Cristo nos ensinou em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabe o que Jesus estava nos dizendo com essas palavras? É como se ele estivesse revelando os 3 níveis de intensidade na busca pelo nosso propósito. Primeiro, pedir. É aquela oração sincera que você faz no silêncio do seu quarto: Senhor, mostre-me meu caminho. Depois, buscar. É quando você começa a agir, a estudar a palavra, a observar os sinais que Deus coloca em sua vida.
É como aquela pessoa que não só ora pelo emprego, mas também se prepara, estuda, se capacita. E por fim, bater. É a persistência inabalável. Como aquela viúva do Evangelho que não desistiu até receber sua resposta. É acordar todo dia e continuar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. É exatamente como muitos irmãos e irmãs aqui da nossa comunidade descobriram. Quando eles começaram a aplicar esses 3 níveis de busca espiritual, as portas começaram a se abrir de maneiras inexplicáveis. Quero que você faça algo agora mesmo. Feche os olhos por um momento. Lembre-se daquela última vez que você se sentiu completamente vivo, completamente no centro da vontade de Deus. Aquele momento em que tudo fazia sentido. O que vou te revelar agora é algo que muitos buscadores espirituais levam uma vida inteira para descobrir. Você conhece a história de Daniel? Ele era um jovem judeu levado cativo para a Babilônia, o centro do poder mundial da época. Em meio a uma cultura completamente diferente, com pressões enormes para abandonar sua fé, ele fez algo extraordinário que mudou não só sua vida, mas a história de uma nação inteira. O sábio Sêneca, que foi tutor do imperador Nero, escreveu algo profundo. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Mas Daniel sabia exatamente onde queria chegar. Sua bússola era a fidelidade a Deus. Deixa eu te mostrar como isso se aplica hoje. Maria, uma irmã da nossa comunidade, trabalhava como caixa de supermercado. Todo dia ela orava: Senhor, qual é meu propósito aqui? Um dia percebeu que toda vez que conversava com os clientes idosos, eles saíam diferentes, mais leves, mais felizes. Hoje, ela lidera um ministério de apoio à terceira idade que transformou centenas de vidas. Em Daniel 6:10 lemos algo poderoso. Daniel, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Mesmo sob ameaça de morte, ele manteve sua conexão com Deus. E aqui está a chave que vai mudar tudo para você. Seu chamado divino não é algo que você descobre num momento mágico. É algo que você desenvolve através de uma prática diária de conexão com Deus. Mas atenção, daqui a pouco vou te revelar um método antigo, usado pelos grandes mestres da fé, que vai te ajudar a estabelecer essa conexão profunda com seu propósito divino. É uma técnica tão poderosa que tem transformado vidas há milênios. Só que antes disso, quero que você reflita. Quais são os momentos do seu dia em que você sente essa conexão mais forte com Deus? Em que atividades você perde a noção do tempo porque sente que está exatamente onde deveria? Agora vou compartilhar com você um método milenar que tem o poder de revelar seu verdadeiro propósito. O rei Davi, antes de se tornar o maior rei de Israel, escreveu no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas sabe o que isso realmente significa para a sua vida hoje? O filósofo Kierkegaard, um dos maiores pensadores cristãos, dizia: o silêncio é o caminho para a verdade interior. E é exatamente nesse silêncio sagrado que Deus mais claramente nos fala. Vou te contar algo real. Lucas, um jovem empresário da nossa comunidade, estava à beira de um colapso nervoso. Sucesso por fora, vazio por dentro. Foi quando ele descobriu este método que vou te revelar. Em 40 dias, sua vida mudou completamente. Está nas Escrituras, em 1 Reis 19:12, quando Deus falou com Elias. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Não era no barulho, não era no caos, era no silêncio. Aqui está o método dos 3 silêncios sagrados. O silêncio da manhã. Antes que o mundo acorde, separe 20 minutos para estar sozinho com Deus. Sem celular, sem distrações. Apenas você e a presença divina. O silêncio do meio-dia. Durante seu intervalo, encontre um lugar quieto. 5 minutos de respiração consciente, conectando-se com seu espírito. O silêncio da noite. Antes de dormir, 10 minutos de gratidão e reflexão sobre os sinais que Deus te mostrou durante o dia. Mais atenção. Mais para frente vou te mostrar como combinar esses 3 momentos com uma antiga prática dos mosteiros que potencializa ainda mais essa conexão divina. Santo Agostinho disse: Deus está mais próximo de nós do que nós mesmos.
O problema é que vivemos tão distraídos com o barulho do mundo que não conseguimos ouvir sua voz. Quero que você faça algo agora. Respire fundo e feche os olhos por 30 segundos. Sinta a presença de Deus. Perceba como até mesmo seu coração bate diferente nesse momento de conexão. O que vou te revelar agora é o momento em que tudo muda. Na Bíblia, conhecemos a história de Pedro, um simples pescador, rústico e impulsivo. Jesus o encontrou em seu barco, cuidando das redes após uma noite frustrada de pesca sem resultados. Pedro não tinha ideia de que estava prestes a se tornar a pedra sobre a qual Cristo edificaria sua igreja. Da mesma forma que você agora, talvez não imagine a grandeza do plano que Deus tem para a sua vida. São João da Cruz, um dos maiores místicos cristãos do século XVI, que dedicou sua vida a ajudar pessoas a encontrarem seu caminho espiritual, nos ensinou: a alma que anda em amor nem cansa nem se cansa. É como aquela sensação quando você está fazendo algo que ama. As horas passam e você nem percebe. Carlos era professor de matemática, frustrado por dar aulas em um cursinho. Sentia que estava apenas preparando para vestibular. Através de um momento de direção divina, começou a usar a matemática para ensinar jovens da periferia. Hoje, além de professor, lidera um projeto social que já ajudou centenas de jovens a entrarem na universidade. Sandra trabalhou por 12 anos como mecânica na oficina do pai. Se sentia presa a um negócio familiar, até que percebeu seu verdadeiro chamado. Hoje ela não só conserta carros, mas criou um programa para ensinar mecânica básica para mulheres, empoderando-as e evitando que sejam enganadas em oficinas. João era um vendedor de loja, se sentindo apenas mais um número nas metas mensais. Depois de entender seu propósito, transformou sua forma de vender. Hoje é gerente e treina sua equipe, não só para vender, mas para atender cada cliente com amor e atenção, transformando uma simples loja em um lugar de conexões humanas verdadeiras. Em 1 Coríntios 12, 4, 6, o apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor da igreja, nos ensina: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E aqui está a transformação que vai mudar sua vida. Seu trabalho atual não é uma prisão, é uma plataforma que Deus quer usar para algo maior. Agora vou te mostrar como pessoas comuns em profissões comuns descobriram seu verdadeiro propósito divino. O rei Salomão, conhecido como o homem mais sábio que já viveu, nos ensina em Provérbios 22, 29. Você já observou alguém que seja habilidoso em seu trabalho? Esse servirá diante de reis. É exatamente o que acontece quando alinhamos nossa profissão com nosso chamado divino. Deixa eu te contar sobre o Ricardo. Ele era enfermeiro em um hospital público, se sentindo esgotado e desmotivado com a rotina pesada. Durante suas orações, percebeu que seu dom ia além de aplicar medicações. Ele tinha um chamado para trazer esperança. Hoje, transformou sua ala do hospital em um lugar de cura não só física, mas espiritual. O apóstolo Paulo, que antes de sua conversão perseguia cristãos e depois se tornou um dos maiores propagadores do Evangelho, nos ensina em Colossenses 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da igreja primitiva, que viveu uma vida de busca intensa por significado antes de sua conversão, escreveu: ame e faça o que quiser. Quando entendemos isso, até mesmo as tarefas mais simples ganham um propósito divino. E aqui está algo transformador. Em cada profissão existe um chamado divino esperando para ser despertado. Não é sobre mudar de carreira, é sobre trazer o reino de Deus para onde você já está. Chegamos ao momento mais importante deste encontro.
Moisés, aquele que Deus escolheu para liderar seu povo para fora do Egito, mesmo sendo gago e inseguro, recebeu uma pergunta divina que mudou tudo. Em Êxodo 4:2, Deus lhe perguntou: "O que é isso na sua mão?" Era apenas uma simples vara de pastor, mas nas mãos de Deus se tornou um instrumento de milagres. O filósofo Aristóteles, considerado um dos maiores pensadores da história antiga, ensinou: onde seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam, aí está a sua vocação. Veja Ana, uma professora da nossa comunidade. Ela dava aulas de português há 15 anos, mas se sentia vazia. Um dia, percebeu que não estava apenas ensinando gramática. Estava formando jovens que poderiam usar as palavras para transformar o mundo. Hoje, suas aulas se tornaram momentos de inspiração e propósito. Em Jeremias 1:5, Deus declara ao jovem profeta Jeremias, que se considerava muito jovem e despreparado: "Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E agora vou te revelar o segredo final. Seu propósito não é um destino a ser alcançado, mas uma semente que já está plantada em seu coração desde o início. Ela está nos seus dons naturais, naquilo que te faz perder a noção do tempo, no que as pessoas sempre elogiaram em você. Mas para essa semente florescer, você precisa dar o primeiro passo." Como está escrito em Tiago 2:17, um dos discípulos mais práticos de Jesus: "Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta." Por isso quero te convidar para fazer parte de algo maior. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também está buscando o seu propósito. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de descobertas. E lembre-se, assim como Deus usou uma simples vara na mão de Moisés, Ele quer usar seus talentos, sua profissão, seus dons para algo extraordinário. A questão é: você está pronto para dar esse passo? Antes de encerrarmos, quero fazer uma oração especial por você. Mas primeiro, se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like agora. Não é apenas um clique, é sua declaração de que está pronto para descobrir seu propósito divino. Se inscreva no canal e ative o sininho. Sabe por quê? Toda semana compartilho revelações profundas como essa, que tem transformado a vida de milhares de pessoas que, assim como você, buscam seu verdadeiro chamado. E agora, escreva nos comentários: "Aceito meu chamado." Este será seu compromisso diante de Deus e da nossa comunidade. E agora vamos orar. Pai Celestial, assim como o Senhor chamou Samuel ainda menino, como chamou Davi dos campos, como transformou Paulo no caminho de Damasco, eu te peço, toque o coração de quem está assistindo agora. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem possa despertar para seu verdadeiro propósito. Que os dons que o Senhor plantou nela desde o ventre materno possam florescer para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, Deus não comete erros. Você não está onde está por acaso. Cada experiência, cada habilidade, cada momento de sua vida tem um propósito divino. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus abençoe sua jornada de descobertas.